Em um mundo repleto de caos e incerteza, existe uma presença divina, uma força orientadora que oferece sabedoria, entendimento e poder. Bem-vindos, buscadores da verdade, a uma jornada através dos 7 Espíritos de Deus. Quem são os 7 Espíritos de Deus? Esta pergunta surge quando nos deparamos com os livros de Isaías e Apocalipse. A única maneira de realmente conhecer os 7 Espíritos de Deus é conhecendo o próprio Deus através do estudo da Bíblia, pois os 7 Espíritos de Deus são uma parte intrínseca dele. A Bíblia declara que o Espírito Santo é Deus, e também nos diz que o Espírito Santo é uma pessoa divina, um ser com mente, emoções e vontade. No Antigo Testamento encontramos o Espírito Santo ativo e presente na criação. Também notamos como ele estava ativo na vida de indivíduos, mas não da mesma maneira pessoal e no mesmo grau após a ressurreição e ascensão de Jesus ao céu. Encontramos o Espírito Santo pela primeira vez durante a última ceia da Páscoa com os discípulos, quando Jesus revelou a obra do Espírito Santo. Nós o encontramos novamente quando ele visita os discípulos no livro de Atos para trazer toda a verdade, conforto, orientação, sabedoria, conhecimento e temor do Senhor. Onde lemos sobre os 7 Espíritos de Deus na Bíblia? Assim como Deus é um e é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito Santo é um, mas com 7 expressões distintas conhecidas como os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus e o Espírito Santo são o mesmo, mas a pergunta permanece: por que são 7? A Bíblia usa especialmente o número 7, pois este é o número perfeito de Deus, referindo-se à perfeição e conclusão. Podemos encontrar algumas escrituras que fazem referência aos 7 Espíritos nos livros de Isaías e Apocalipse. As referências incluem: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se deleitará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá pelo que ouviu falar. Isaías capítulo 11, versículos 1 a 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Então vi um cordeiro que parecia ter sido morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. O que são os 7 Espíritos de Deus? Agora que estabelecemos que os 7 Espíritos e o Espírito Santo são o mesmo, podemos dar uma olhada nos 7 Espíritos conforme Isaías capítulo 11, versículo 2. 1. O Espírito da sabedoria. 2. O Espírito do Senhor. 3. O Espírito de entendimento. 4. O Espírito de conselho. 5. O Espírito de poder. 6. O Espírito de conhecimento. 7. O Espírito de temor do Senhor. Isaías disse: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Alguns estudiosos acreditam que os 7 Espíritos de Deus são o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Como interpretamos cada um desses 7 Espíritos? Através do poder do Espírito Santo, os crentes são salvos, selados, cheios e santificados. Em João capítulo 14, versículo 26, Jesus disse a seus discípulos: o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. 14, versículo 26. Também sabemos que o Espírito Santo é nossa fonte de sabedoria, poder e orientação. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Pois, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Portanto, podemos interpretar os 7 Espíritos como valores únicos de Deus, e na maneira como Ele quer nos guiar. Podemos pedir ajuda a Deus da seguinte forma: o Espírito do Senhor nos dá liberdade. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. O Espírito do Senhor nos dá sabedoria, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Provérbios capítulo 2, versículo 6. O Espírito do Senhor nos dá entendimento. Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses capítulo 1, versículo 9. O Espírito do Senhor nos fornece conselho. E eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículos 16 e 17. O Espírito do Senhor nos dá poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. O Espírito do Senhor nos dá conhecimento. Estas coisas vos tenho dito estando ainda convosco,
Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João capítulo 14, versículos 25 e 26. O espírito do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Não só Deus providenciou um caminho para a salvação, Ele também providenciou um Consolador para guiar nossa caminhada espiritual. Quando penso no Espírito Santo, penso que Deus está conosco. Ele se move em nossas vidas, tecendo nossa confiança, obediência e amor, enquanto nos infunde com sabedoria, orientação e o que mais possamos precisar naquele momento particular. Quando você se sentir sem poder, cansado ou como se estivesse falhando na vida, você pode ter confiança como seguidor de Cristo de que você não está sozinho. Você pode se levantar a cada dia, sabendo que o Espírito Santo está lá para ajudá-lo, pois seu objetivo final é ajudá-lo a glorificar e refletir Cristo, enquanto trabalhamos para fazer a vontade do Pai. Feche os olhos e deixe seu espírito voar, enquanto nos aprofundamos na palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Contemple os 7 anjos poderosos, personificações da força e autoridade de Deus. Eles estão vigilantes, prontos para executar sua vontade na batalha cósmica entre o bem e o mal. Vamos meditar sobre sua presença, lembrando-nos da proteção e do poder divino que nos cercam. Agora, visualize a sala do trono celestial, onde Deus reina em majestade e glória. Sua presença enche a câmara com luz radiante, e seus anjos se curvam em reverência diante dele. Reflita sobre sua soberania sobre toda a criação, e deixe sua paz inundar você. Considere agora os 7 Espíritos de Deus, manifestações de sua sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor do Senhor. Cada Espírito nos guia em nossa jornada espiritual, levando-nos mais perto do coração do nosso Pai Celestial. Enquanto você medita sobre essas verdades sagradas, deixe-as penetrar profundamente em sua alma. Permita que o Espírito Santo ilumine seu caminho e o capacite a andar nos seus caminhos. Que você seja cheio de sabedoria divina, fortalecido pelo seu poder e envolto em seu amor. Carregue essas verdades divinas com você, sabendo que você está cercado pela presença e pelo poder de Deus. Que seu Espírito guie, seus anjos o protejam e seu amor o sustente sempre. Amém. Em conclusão, os 7 Espíritos de Deus representam a própria essência da perfeição divina, oferecendo orientação, sabedoria e força a todos que os buscam. À medida que embarcamos nesta jornada de descoberta, que possamos abraçar o poder transformador desses Espíritos, levando-nos a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do universo. Que a luz divina dos 7 Espíritos de Deus guie você em sua jornada rumo ao esclarecimento e à realização. Até nos encontrarmos novamente, que a paz e as bênçãos estejam sobre você. Até nos encontrarmos novamente, que a paz e as bênçãos estejam sobre você. Antes de nos despedirmos, convido você a se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos enriquecedores como este. Ao se inscrever, você se manterá conectado com nossa comunidade e continuará a explorar as profundezas da verdade espiritual juntos. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com 3 pessoas que poderiam usar um momento de reflexão divina. Ao compartilhar as bênçãos que você recebeu, você está espalhando a luz da palavra de Deus e convidando outros a se juntarem nesta jornada de fé. Obrigado pelo seu apoio e que a paz de Deus esteja com você sempre.